Quarta conferência. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Quarta conferência. Respostas sobre a formação do movimento gnóstico. Pergunta, senhor, gostaria de saber como se iniciaram estes estudos, como surgiu esta sociedade de antropologia gnóstica e como o senhor se tornou seu mestre e seu presidente. Resposta, assim é. Certamente, a inquietude pode muito. Ocupamo-nos com o estudo das peças arqueológicas, investigamos muitos códices, analisamos a sabedoria das antigas civilizações e fizemos muitos estudos comparativos entre México, Egito, Índia, Tibete, Grécia e em outros países. Pouco a pouco, graças ao conhecimento da sabedoria antiga, pudemos decifrar códices e antigos manuscritos. A inquietude que tive foi suficiente para que, juntamente com alguns amigos, nos associássemos para estudar. Depois, criamos a organização gnóstica, registramo-la como pessoa jurídica e nos dedicamos plenamente à investigação. Estes conhecimentos são compartilhados por nós desde o México, com todos os irmãos da América Central, da América do Sul, etc. Em todas as partes chegam os nossos ensinamentos gnósticos. Todos que estamos aqui somos mexicanos e desde o México dirigimos esta organização gnóstica. Pergunta: vocês têm contato com as escolas orientais tradicionais que existem no mundo? Os estudos sobre as mesmas serviram para a filosofia gnóstica? Resposta: investigamos fontes da China, obras sânscritas da Índia, velhos manuscritos tibetanos e chegamos à conclusão de que a sabedoria universal é sempre a mesma, modificando apenas os distintos aspectos de acordo com os povos, nações, línguas, etc. Pergunta: a que o senhor atribui o fato de que esta associação gnóstica tenha florescido com maior força aqui, na América? Resposta: está claro que, na América, existe maior inquietude espiritual do que na Europa, por exemplo. Aqui existem certos anelos incógnitos, devido à nossa origem mexicana, incaica, entre outras, trazemos em nossas veias o intimismo da filosofia arcaica. Quando sentimos ânsias de saber algo, ocupamo-nos mais pelas coisas do espírito do que pelas questões meramente materiais. Pergunta: qual é o método que o senhor considera necessário para se promover essa mudança proposta, do homem-máquina para o homem integral? Resposta: bom, temos toda uma filosofia, uma ciência, uma mística e também uma arte que podem direcionar as mentes humanas para a transformação radical. O importante é estudar toda a sabedoria gnóstica, a fim de que a humanidade dela se beneficie. Pergunta: o que pensa o movimento gnóstico acerca dos grandes profetas da humanidade tais como Maomé, Confúcio, Daniel, entre outros? Resposta: verificamos que existe uma religiosidade cósmica que assume distintas formas ou figuras, de acordo com a época e com os lugares. Em nome da verdade sempre sabemos também que as religiões antigas contêm, dentro de seus versículos sagrados, sapiência que as pessoas, atualmente, desconhecem. Estamos absolutamente seguros que, dentro dos versículos do Alcorão, do Bhagavad Gita, do Shilombalon de Shumael e do Livro dos Mortos dos Egípcios, sempre se escondem as mesmas verdades cósmicas da religião universal ou cósmica. Pergunta: diante da atual crise de valores humanos, sobretudo, o que recomenda o movimento gnóstico para a humanidade? Resposta: diante da atual crise de valores humanos, o movimento gnóstico recomenda a dissolução do ego animal. Necessitamos efetivar a autoexploração psicológica para nos autoconhecermos. Somente dissolvendo o ego se faz possível a convivência fraterna em toda a humanidade. Pergunta: senhor, o movimento gnóstico toma como teoria própria a questão de uma humanidade sem fronteiras? Resposta: toda teoria é cinza e só é verde a árvore de dourados frutos que é a vida, disse Goethe, o grande filósofo e dramaturgo alemão. Claramente, podemos traçar lindos planos com relação a um mundo sem fronteiras, ou um Éden terrestre, não obstante continuaremos como estamos, se não eliminarmos de nossa natureza os fatores psicológicos que produzem guerras em todo o mundo, são os elementos psicológicos que geram discórdia e produzem ódio. Sem a eliminação do ego animal o mundo irá de mal a pior. Pergunta: senhor, por favor, esclareça-me uma dúvida pessoal, o movimento gnóstico acredita na vida além túmulo? Resposta: o movimento gnóstico conceitua que a existência é integral, única, que não existe esse tal mais além, que tudo está dentro de nós mesmos, aqui e agora.
Se chegarmos a conhecer a nós mesmos, nossas vidas, nossos mundos internos e psicológicos, conheceremos a vida interior psicológica de todo o planeta Terra e do universo em geral. Pergunta, então, o que opina o movimento gnóstico sobre a alma? Resposta: o movimento gnóstico nunca negou os princípios anímicos, étnicos e espirituais das pessoas. Apenas afirma, enfaticamente, que dentro de nós mesmos está tudo. Orienta que devemos nos autoexplorar para nos autoconhecermos. No dia em que dissolvermos o ego animal, falando no sentido mais completo da palavra, experimentaremos, por nós mesmos e de forma direta, isso que se chama alma, isso que é o ser. Pergunta: a Gnosis considera justo o fato de que milhões de seres humanos vivam na mais completa ignorância sobre questões como a evolução, a reencarnação, a autorrealização e o despertar da consciência? Resposta: nós, os gnósticos, achamos injusto não haver predicadores suficientes, ou seja, muitos missionários para levarem o ensinamento gnóstico a todas as partes. No entanto, não temos culpa disso. O que ocorre é que a única coisa por que a humanidade se interessa é divertir-se, conseguir dinheiro e entregar-se aos prazeres mundanos. Se as pessoas fossem compreensivas, se ocupariam mais pelos ensinamentos gnósticos e os divulgariam. São muitas as pessoas que nos escrevem buscando consolo, pedindo um bálsamo precioso para sanar seu dolorido coração, mas são poucas aquelas que se ocupam em consolar os aflitos. São muitos os que nos escrevem para nos relatar o estado miserável em que vivem, porém raros são aqueles que partem o único pão que têm dividindo-o com os necessitados. As pessoas não querem entender que, por trás de todo efeito, existe uma causa e que, somente quando alteramos a causa, é que modificaremos o efeito. O eu, nosso querido eu, é a energia que viveu em nossos antecessores e que originou certas causas pretéritas.